Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e nós vamos continuar este grande curso, o mini curso da Lei 8.112, que eu tenho certeza que irá te ajudar bastante na prova, né? Concurso federal, você pode utilizar, utiliza 100%, estadual também e também no municipal, por que não, né? As principais diferençazinhas a gente vai estar falando durante o curso, né? Desses estatutos aí. Agora chegou a hora do vencimento da remuneração, artigo 40 e o artigo 47. A primeira pergunta que você deve se perguntar, o que é o vencimento, o que é a remuneração para o servidor? É muito simples, a resposta está aqui no título 3º. O que é o título 3º? Dos direitos e das vantagens, né? Dos direitos e das vantagens. Então, dos direitos e das vantagens, nós temos o quê? Nós temos aqui o título 3º, que inclusive, né, a gente está abrindo aqui o título 3º, que é o maior título que nós temos no Estatuto dos Servidores. Qualquer servidor, esse é o mais extenso, né? Por quê, professor? Porque nós temos diversos, temos as concessões, nós temos licenças, nós temos afastamentos, né? Ou seja, temos aí o maior título em relação a tamanho e número de artigos, né? E o primeiro capítulo é do vencimento da remuneração, tá? Do vencimento da remuneração. Professor, como é que o senhor vai trabalhar a questão dos direitos e das vantagens? Cada capítulo vai ser uma aula. Cada capítulo vai ser uma aula na qual nós vamos trabalhar assunto por assunto dessa aula, né? E o primeiro capítulo do vencimento da remuneração. Gente, o maior direito que tem o trabalhador, o maior direito que tem o servidor público, nada mais é do que sua própria remuneração, o seu próprio vencimento. E o Estatuto destinou um capítulo exclusivo para tratarmos desse assunto, né? Então vamos lá, vamos falar tudo sobre tudo que você precisa saber sobre do vencimento da remuneração. Artigo 40, ó, vencimento, tá? Olha só, preste atenção, sem vencimento no singular, não no plural, não é vencimentos, é vencimento, né? Ó, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Pronto, então aí, o vencimento é retribuição pecuniária. O que é retribuição? Ele está trabalhando, ele está com o seu labor. Se ele tem que trabalhar, ele vai ter que ter uma retribuição. E ele vai ter uma retribuição. Qual é o nome da retribuição? Vencimento. Vencimento, né? Pecuniária, tá? Professor, o que significa essa palavra pecúnia, né? Pecuniária significa dinheiro, né? Olha, ó, dinheiro, né? Professor, e qual que é esse valor, né? Ó, pelo exercício, olha aí, ó. Pelo exercício, a gente viu, exercício é o quê? É o labor das atividades do cargo, né? É o trabalho do cargo público, ok. Com o valor, olha aí, o valor da pecúnia vai ser sempre estipulado em lei, né? O valor da remuneração do cargo, né? Em lei. Então a lei vai definir também o valor à remuneração. Então isso é o vencimento, né? E aí, professor? Nessa aula você vai ter que aprender, né? Com muita propriedade, né? O que significa? Ó, vencimento. Ok, vencimento a gente acabou de estudar, né? Que é o quê? É o vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Você vai ter que saber o que é remuneração, tá? E você vai ter que saber o que é subsídio. Professor, remuneração é simples. Remuneração vai ser o vencimento mais vantagens. Isso é a remuneração, tá? Isso vai ser a remuneração, que vai ser o quê? O vencimento mais vantagens, tá? Subsídio. Subsídio a gente vai explicar lá no final da aula, né? A gente vai falar no final da aula porque é uma parte constitucional, inclusive. O nosso estudo aqui ele é completo, né? Então, vencimento é isso, né? Bacana. Vencimento é retribuição pecuniária. Então, pelo seu labor, você recebe o vencimento. Ok. Acontece o seguinte, né? Que dificilmente você vai encontrar um elite na administração pública que você tenha apenas o vencimento, né? Apenas o vencimento, né? Você vai ter outras verbas também. No serviço particular também. Na CLT também, né? Na CLT também você tem outras verbas aí, né? Remuneração, né? É o vencimento do cargo efetivo, aquele que está fixado em lei, né? Acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Então, nós temos aí mais as vantagens permanentes, né? Estabelecidas em lei. Então, a gente vai falar aí das vantagens. Tem mais vantagens permanentes. Então, temos aí o cargo e vencimentos, né? Professor, por exemplo, tempo de serviço, adicionais, né? Nós temos aí vários adicionais aí, né? O que acontece, né? Cara, toda vez que o Estado está em crise, né? Toda vez que o Estado está em crise, que está faltando dinheiro, o Estado pega e culpa o serviço público. Ah, que a máquina pública é cara, que o custo é muito caro, que a folha de pagamento é gigante. Tudo bem, eu concordo que a folha de pagamento é gigante, mas as atribuições que o Estado tem para com a sociedade também são gigantes, são enormes, né? E tem que ter pessoas para poder fazer essa prestação de serviço, né? Tem que ter pessoas, não tem que ter pessoas, né? Então, o que acontece, né? O que acontece aqui, né? Na tentativa, né, de você eliminar essas vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, né, criou-se o subsídio, tá? Criou-se o subsídio, né? Criou o subsídio, né? O subsídio. Subsídio, aí, ó. Né? Criou-se o subsídio, né? O subsídio criou aí para acabar com essa remuneração, que é o quê? Uma parcela única, né? Eles falavam o seguinte, que na época da criação do subsídio era para conter o crescimento vegetativo da folha de pagamentos, né? E aí eu conheço bem, que eu passei muito por isso, no estado do Mato Grosso aí, a partir do ano 2000, né? Começou aí a implantação da política de subsídios, né? A gente vai falar subsídio um pouco mais para frente no final. Por hora, você tem que entender o que é vencimento no singular, você já sabe, né? É a pecúnia que se recebe pelo cargo. Remuneração é o vencimento mais outras verbas. Mais outras verbas, né? Ok, parágrafo primeiro. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma do artigo 62. Opa, estamos falando da remuneração, todas as regras de remuneração. Tá? Então, nós temos aí, ó, remuneração, né? Eu sou servidor efetivo, bacana. Eu assumo um cargo de superintendente de fiscalização, tá? Eu de coordenador, de diretor, não sei do que, de assessor. Isso é um cargo em comissão, tá? Eu fui nomeado para esse cargo de comissão. Como eu terei mais atribuições, mais responsabilidades, é justo que eu ganhe um percentual. Isso que está falando isso, a remuneração do servidor investido em função de confiança ou cargo em comissão, é outra coisa, né? Será paga de forma prevista no artigo 62. O que traz o artigo 62? A retribuição do exercício. Ou seja, você vai ter uma retribuição adicional porque você está, além do cargo que você tem outras atribuições, né? De direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 93. Olha só, o servidor investido em cargo de comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação. Tá? Então, vamos lá. Eu trabalho na Secretaria de Educação. Sou professor. Ótimo, maravilha. Tá? Eu ocupei um cargo de comissão dentro da Secretaria de Educação. Bacana, você cai no parágrafo 1º. Agora é o seguinte, eu sou o cara, eu sou bom. Me chamam para ir na Secretaria de Gestão. É outro órgão, outro órgão. Aí eu pergunto, tá? Quem que vai pagar o meu salário? Tá? A resposta dessa pergunta foi a criação, tá, do parágrafo 2º. Quem vai pagar? Está claro. Quem vai pagar está aqui, ó, artigo 93, parágrafo 1º. E você já sabe quem que é o órgão que recebe o servidor. Tá? Então, quem vai pagar a remuneração do cara agora vai ser lá, o outro órgão, né? Porque ele está ocupando um cargo em comissão, tá? Um cargo em comissão, tá? Diversa, atenção, tá? A lei só permite cargo de comissão em outro órgão, tá? A função de confiança é para o próprio órgão, tá? Na hipótese, eu transcrevi aqui o artigo 93, parágrafo 1º, né? Na hipótese do inciso 1º, que é para exercício de cargo em comissão ou função de confiança,
sendo a cessão para órgãos ou entidades dos estados, DF, municípios ou ônus da remuneração, será do órgão ou entidade cessionária, o órgão que recebe. Está aí. Ah, professor, sou federal, eu posso ser nomeado no ministério? Pode. Quem que vai pagar o salário? Vai ser quem nomeou você. Tá? Quem está recebendo você. Mais do que justo, porque você está trabalhando para esse órgão, né? Não para outro órgão, né? Cara, isso aí é uma briga enorme em recursos humanos, quem trabalha em recursos humanos do setor público, né? Enorme que é essa briga aí do setor público, muito grande, né? Então tá aí, mantido o ônus para o cedente dos demais casos, né? Ok, então essa aqui é a questão aí do artigo onde vai receber. Tem mais, né? Vamos lá. O vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens de caráter permanente é irredutível. Tá aí, né? Isso aqui é um direito social consagrado também na Constituição, né? Cara, salário não se reduz, salário é coisa sagrada. E aí está consagrado no Estatuto. Olha só, o vencimento do cargo efetivo, tá? Acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. É irredutível. Bacana, fechou, né? E aí, professor, o que está rolando de novo aí? Está rolando, né? Já com isso já tem aí em diversos setores, né, no Brasil todo aí, a seguinte situação. Eu sou 8 horas, tá? Trabalho 8 horas, né? Existe a possibilidade de eu trabalhar 6 horas. 6 horas, né? O que acontece? Se você tem algumas legislações que está permitindo que você opte por 6 horas, mas com uma redução proporcional da remuneração. Professor, você está reduzindo aqui? Não, você não está reduzindo. Você está reduzindo a carga horária, em contrapartida você está reduzindo o quê? A remuneração, mais do que justo, né? Vamos lá. Outro dispositivo importante aqui do Estatuto, né, que trata da isonomia de vencimentos, né? É assegurada a isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre os servidores dos 3 poderes, ressalvadas vantagens de caráter individual e as relativas de natureza ou local de trabalho, né? Então, isso aqui é o quê? Isonomia de vencimentos, né? Se eu sou técnico administrativo no IBAMA, o outro tem que ter o quê? Tem que ter a remuneração semelhante, não pode ser, né, diferente. E inclusive com outros poderes também, tá? Então isso aqui é uma isonomia de vencimentos, muito justo isso, né? E nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo, né? Então isso aí não pode, se a Constituição nossa diz que não pode receber menos que um salário mínimo, nada mais justo do que nada mais justo que no Estatuto garanta isso também, né? Inclusive, para quem trabalha em recursos humanos, né? Temos muitas pessoas, cargos antigos que foram extintos, foram declarados desnecessários lá atrás, né? Que recebem complementação constitucional para dar um salário mínimo. Eu não sei se na União nós temos esse dispositivo aí, mas pode ter que ter, né? Um caso ou outro, né? Lá atrás, né? Que esse pessoal também já está tudo aposentado já, né? Ok, pronto, né? Outro assunto muito importante que cai bastante em concurso público chama-se teto remuneratório, né? Professor, o serviço público tem teto? Tem teto remuneratório, tá? Tem teto remuneratório, sim, né? Tem teto remuneratório. Isso está consagrado aqui no artigo 42 e mais também no artigo 37, salvo engano, inciso número 9 da Constituição Federal. A gente vai ler os 2 dispositivos, dada a importância desse assunto, né? Esse aqui é o limite que ele pode receber, tá? Olá, nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, pelos membros do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, né? Ok, né? Então ele colocou o teto, né? Professor, e o detalhamento desse teto? Calma, cena para os próximos capítulos, né? Parágrafo único, tá? Excluem-se do teto de remuneração as vantagens percebidas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Então é o seguinte, excluem-se do teto de remuneração, tá? Exclui-se do teto de remuneração. O que acontece? Aqui, na cabeça do artigo, ele colocou um teto geral. Bacana, bingo, tá aí.
No parágrafo único, ele colocou o quê? Aquilo que não é considerado para o cálculo do teto. Quais são essas concessões? Tá? Vamos lá, eu transcrevi aqui o artigo 61 na íntegra. Ó, das gratificações e adicionais, né? Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, que é o cargo comissionado. Isso aqui tem que estar dentro do teto, tá? Dentro do teto, olha. Isso aqui não pode ultrapassar o teto. Gratificação natalina, isso aqui pode, né? Gratificação natalina é o 13º salário. Então, o 13º salário, ele pode receber além do teto, né? Outro, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Então, se aqui pode ultrapassar com o vencimento, a remuneração dele com essa verba, com essa vantagem aqui, tá? Com essa retribuição, pode ultrapassar o teto, tá? Adicional pela prestação de serviço extraordinário, ou seja, horas extras, né? Adicional noturno e adicional de férias, né? Então, essas são as verbas permitidas que podem ultrapassar o teto, né? Outros, né, relativos ao local, à natureza do trabalho, essas estão inclusas dentro do teto, e a gratificação por encargo de curso ou concurso. Gente, o que eu marquei aqui, ó, com risquinho aqui, não é que está revogado, que significa dizer que eles não podem ultrapassar o teto. Somente o que está escrito normal que pode ultrapassar o teto, tá? Então, essas aqui são as verbas de exceção que podem fazer que a remuneração ultrapasse o teto, tá? Professor, o que mais? Agora a gente vai aqui uma outra situação importante, né? Vamos lá. Não tem como eu não falar de teto remuneratório se eu não for na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 11, perdão, né? 11, ele trata sobre isso. Então ele fala, né? Isso aqui é uma questão muito importante, né? Muito importante, ó. A remuneração e o subsídio, ó, subsídio, a gente vai explicar o subsídio. Então tem vencimento, remuneração e subsídio. Vencimento nós já explicamos. Remuneração também, que é vencimento mais vantagens permanentes, ok? Olha lá, ó, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer poderes da União, dos estados, DF, município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e de proventos, né, pensões e outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, teto geral é o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Ok? Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no DF o subsídio mensal do governador. No âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais, distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal, né, em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, né? Então, isso aqui é o teto remuneratório do serviço público, né? Professor, o que mais? Vamos lá. Trouxe aqui um esqueminha para vocês aqui, né? Temos aqui, ó, teto geral e absoluto da União. Tá aqui, tá? Aqui, ó. Subsídio do ministro do STF, ok? Tá? Aí temos aqui, né? Estados e DFs, Poder Executivo, subsídio do governador, tá bom? Beleza, né? Poder Executivo, União, subsídio, tá, União, aqui, né? Ó, Poder Executivo, subsídio do governador. Legislativo, subsídio do deputado. Judiciário, MP e procurador, nós temos o quê? Ó, 90,25% do subsídio de quem? Do ministro do Supremo Tribunal Federal. E os municípios, subsídio do prefeito. Então, isso aí é o retrato aí do teto remuneratório, né? Do teto remuneratório previsto na Constituição. Tem que saber? Tem. Pode ser cair? Pode cair. Tá?
Normalmente isso aqui não cai na questão de estatuto, né? Isso aqui cai lá na questão de constitucional, né? Normas relativas ao servidor público, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laki, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo, este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90, o prazo de acesso 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10, e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também, prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40, e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas, e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal, e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas, e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão,
Todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né, noções de administração, tudo dentro de uma grade só. Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essas aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique like.